ele esteve conosco durante essa hora de workshop. Então, vou parar de partilhar a tela. Dar as boas-vindas ao irmão Ash. Né? Ele é muito humilde, também é grandioso. Eu perguntei se ele podia partilhar um bocadinho da sua biografia e ele enviou apenas uma minha. Então, é responsável por uma empresa e também desenvolve, ajuda a desenvolver relacionamentos. Pratica há muito tempo meditação Raja Yoga e ele sente que os ensinos, ele realizou que o, o poder de transformação através da meditação. Então vou apresentá-lo em forma de poema. Então o irmão Ashish, com a sua espiritualidade, é muito grandioso. E fez o Supremo ser o seu companheiro permanente. Ele diz que na vida não fique de mau humor, porque nunca é tarde. O tempo voa rápido enquanto a vida passa a cada dia, dia a dia. Então, agora, vamos remover todas as manchas da nossa mente, dessa mente quadro negro, e nos oferecemos ao serviço incondicionalmente, como se estivéssemos em um jantar ou um banquete. Porque o mundo está a passar por uma transformação muito rápida e não tendo mais tempo a perder com emoções de ciúme e ódio. Com a minha força de vontade e determinação, deixe-me agora criar uma vida em comunhão com Deus, que de mim não está mais separado. Então, muito obrigado, irmão, por estar conosco. Foi uma grande prenda em forma de poema. Muito obrigado. E é muito bom estar aqui com todos vocês, falar sobre esse tema em específico, sobre a grandeza. Então, essa qualidade que eu estive a questionar, a grandeza é algo que nós normalmente não temos isso como uma meta, por assim dizer, mas é ter essa constância nas virtudes. Isso que inspira profundamente a minha jornada. E essas almas do mundo que fazem coisas imensamente grandiosas no seu papel na vida, mas essas almas simples que foram tipo as fundadoras, desculpa, vou aproximar mais o meu microfone. Então, os fundadores da Brahma Kumaris, a Dadi Janki, a Dadi Gulzar, essas almas muito, muito especiais que foram verdadeiros elementos, não apenas exemplos, mas inspirações na minha jornada que transformou a minha vida. Então, nesse compromisso com esse caminho de Deus, por assim dizer. E o que vem à minha mente é quando nós começamos a pensar em alguém que é grandioso, aquelas questões que já foram perguntadas anteriormente, quem é que você tem em mente quando você pensa numa alma grandiosa? E talvez na minha vida eu pensasse em alguém, mas hoje em dia uma alma que teve um grande impacto em mim, que eu conheci a nível físico, foi a Dadi Janki. E eu posso reconhecer a sua grandeza numa forma sutil, mas muito óbvia, porque o impacto de uma alma dessa que teve na minha vida foi baseado nas partilhas, e muito poucas, mas as palavras que ela partilhou, eu permiti que elas mudassem a minha vida. Isso porque algumas das
qualidades grandiosas de uma grande alma é que elas são a personificação da verdade. Elas vivem essa verdade e tornam-se uma personificação da verdade. E a Daddy Yankee, uma vez, quando eu estava a ser desafiado no trabalho, eu fui vê-la e ela apenas olhou para mim e ela disse, Where your money goes, your mind eu estava em goes. uns negócios, That's all she said. onde vai o dinheiro, a sua mente vai. Foi só o que ela disse. Mas Drove essa me to única bring coisa change, que ela disse and I decided conduziu-me a mudança na minha business vida. E eu decidi de deixar o meu trabalho e ficar livre para que minha mente podia não estar ocupada com essas coisas do mundo comum que não me interessavam. E isso então trouxe-me mais perto de mim mesmo. Mas esse é o poder da grandeza. Talvez 10 ou 11 pessoas podiam dizer a mesma coisa para mim, mas não tinham esse impacto. Mas uma alma que diz uma coisa como essa, alguém que é plena de poder e de verdade, e que tem esse amor incondicional para o meu próprio crescimento, para que eu alcance o meu potencial, eu acredito nisso. Então isso é uma coisa que nós podemos acreditar nas almas grandiosas, porque há constância nas suas virtudes e há estabilidade. Então ela se torna uma âncora para muitas almas. E para mim, ela foi verdadeiramente um pilar, uma âncora. E eu posso ver que essa constância na qual ela trabalhou, ela operava e mostrava o seu poder, a sua capacidade imensa de perdoar e de permanecer nessa capacidade de elevar e permanecer nessa capacidade de dar esperança aos outros. Então isso deu muita inspiração, porque a inspiração é a palavra correta. As almas grandiosas, elas não gostam de ser chamadas de grandiosas. É como uma etiqueta, um rótulo que nós damos às almas. Então isso fica a lembrar, como exemplo, quando eu digo eu sou uma alma grandiosa, mas esse auto-rotular dessa arrogância. Então essa grandiosidade é algo que pode ser dado para si, por alguém, como o resultado que você demonstra por um longo período de tempo, que são as virtudes na ação. Então eu acho que isso é muito necessário, realmente entender a nós mesmos, porque até que nós desenvolvemos esse relacionamento profundo com eu, nós não podemos apreciar as nossas misturas e qualidades que vão criar impacto na vida de outras pessoas. Isso é uma coisa importante, porque ter as virtudes é uma coisa, mas ser capaz de utilizar as virtudes para elevar e para dar impacto na vida de alguém, isso é grandiosidade, isso é grandeza. Isso é que nós utilizamos aquilo que foi dado para si e aquilo que contém dentro de si de uma forma muito mais digna. Então, isso é algo que eu comecei a ver um mundo focado em esperteza, em ser opressivo, mas a nível da espiritualidade, a grandeza tem tudo a ver com as virtudes. E mesmo a nível do mundo, quando nós vemos almas grandiosas no palco do mundo, seja os políticos, e fazem grandes mudanças, uma das coisas que nós reconhecemos sobre todas essas almas é que a grandiosidade deles vem ao nível da humildade, não ao nível da verdade, mas ao nível da humildade. E algumas almas que são brilhantes, realmente extraordinárias, mas se eles não tivessem humildade, não alcançavam um lugar no coração.
Então a humildade é essa grandeza, que é o slogan que nós temos na Brahma Kumaris, onde há humildade, vai encontrar a grandeza. Mas se eu não tiver, posso ter todas as virtudes, mas se eu não tiver humildade, eu não vou ser grandioso. Eu não vou poder demonstrar a minha capacidade de como não ser puxado ou empurrado, mas ter o poder para acomodar, o poder para tolerar. Então, esta é uma das chaves e a qualidade principal das almas grandiosas, que elas mostram a humildade de uma forma significativa. E como resultado dessa humildade, eu sinto que elas são tipo atrativas. Porque quando há constância nas virtudes de alguém, uma das características que eu encontro, que eu vejo grandiosidade, por exemplo, num jogador de futebol, nesse indivíduo, e não era apenas a determinação, mas o fato de que, quando as coisas não estavam a correr bem, ele era aqueles que carregavam tudo. Eles jogavam com o objetivo de marcar um gol quando a equipa precisava. Então era demonstrar essa disponibilidade, assumiam a responsabilidade e enfrentavam as coisas com coragem. Então é isso que nós devemos estar conectado, o que realmente nos inspira profundamente sobre as almas grandiosas e que nos tocam e que realmente afetam as nossas vidas de muitas formas. Então, pensar profundamente sobre esses aspectos foi muito interessante, porque mostra suas próprias capacidades de querer essas qualidades, ir à procura dessas qualidades e reconhecer essas qualidades dentro de si. Então, a qualidade que eu vejo desse indivíduo, que eu acho grandioso, é porque isso é mostrado constantemente e consistentemente. Portanto, tem um impacto essas qualidades. Então, é bom ter qualidades, é bom partilhar as qualidades, mas também é bom ter a estabilidade nas qualidades, para que elas sempre possam trabalhar e elas possam surgir sempre, ser como uma rocha estável, que as pessoas possam, quando o tempo surge, contar. Então essa constância é uma palavra muito importante para ter uma virtude constantemente e realmente expressar essa qualidade, essa virtude em especial. E eu reconheço outra vez nessas almas fundadoras como Haddad Janki, Haddad Gulzar, ela era a personificação dessas virtudes em tal extensão que elas eram plenas. E porque elas estavam plenas, elas tinham a capacidade de dar com um coração grande. Então, quando algo está vazio, quando o copo está vazio, não pode dar nada. Mas quando o copo está a transbordar, você tem tudo e cada vez mais. Então, essas almas transbordavam nas qualidades de tal extensão que era uma capacidade natural de dar a partir do corações, apenas com a presença. E a Haddad partilhou isso na sua vida de uma forma tão clara que não importa onde ela estava, o que ela fizesse, ela sempre estava à procura e olhar para servir uma pessoa ou outra. Quer fosse no aeroporto, ou apenas sentada em 5 minutos, olhar as pessoas passar. Então ela tem interesse em dar algo valioso para que os outros ficassem próximos de Deus, porque as almas grandiosas, elas têm muito propósito, elas têm um padrão no seu objetivo, então elas entendem a direção da vida delas de uma forma muito clara. E isso é uma coisa muito interessante de observar na vida delas, ou nas nossas vidas, em que extensão eu entendo as direções da minha vida e que extensão estou firme nessa direção. Porque quando nós temos um objetivo na nossa vida, uma direção clara na nossa vida, então o que nos traz o único e que
pode ser demonstrado. Exemplo, uma vez foi Marshall Rosenberg, ele estava falando de comunicação não violenta, então uma comunicação sem nenhum propósito, por assim dizer, era uma forma natural de dar, uma consciência da alma. Então, quando nós damos com esse objetivo a partir do nosso coração, nós não demos da cabeça, porque quando é por aqui nós queremos algo em retorno, mas quando nós damos do coração, então nós temos essa expectativa de tomar algo. Nós apenas temos esse sentimento que nós queremos dar felicidade aos outros, e nós queremos dar algo para outra pessoa que dê apoio aos pensamentos de pensar o que é que nós podemos dar para ajudar o outro. Então, ter essa capacidade de amar, uma qualidade importante se você quer ser a personificação de algum desses aspectos. E o amor começa quando eu posso desenvolver um relacionamento comigo mesmo, baseado na verdade, baseado na honestidade. E se eu olhar e ver o que está, naquilo que a Didi Sudeste disse em ser grandioso, alguém tem que desenvolver a introspeção. E a introspeção é uma palavra interessante, não é? Ela tem duas palavras em uma. Uma é ser introvertido e a segunda é inspect, ou seja, inspecionar. Portanto, ter essa consciência de estar introvertido. Então, quando eu estou nesse estado de introspeção, dessa consciência interior, na consciência da alma, então verdadeiramente sou capaz de verificar-me sem julgamentos, sou capaz de inspecionar-me sem julgamentos. E o problema é que quando nós ficamos chateados, quando nós começamos a agarrar muitos sentimentos e emoções dentro de nós, então na verdade nós não estamos a olhar para dentro. Tudo se torna pesado e doloroso, torna-se em sofrimento. Então o que acontece quando a dor se torna sofrimento? Então isso faz com que nós não tenhamos a forma de ver tudo que é bom dentro de nós. Então é muito importante. E se eu quero começar a desenvolver um relacionamento forte comigo mesmo, com as minhas qualidades, então uma das coisas primeiras que eu tenho de fazer é criar esse espaço e limpar o lixo interior. E quando nós agarramos em tanta tristeza em nosso lixo, no nosso coração, até que nós começamos a limpar o nosso coração, nós não podemos começar a cultivar a verdade interior, na qual sejamos capazes de trabalhar com as nossas virtudes, porque tudo isso vai poluir tudo aquilo que nós temos. Então, se alguém está a experienciar dificuldades na vida nesse momento, talvez seja capaz de responder à pergunta: o quão fácil é para si ver o bem quando você está a sofrer interiormente? É muito difícil, você tem que passar muito tempo e empenho para largar todos esses sentimentos de doença, todas essas negatividades primeiro. Então, nós podemos começar a ver a bondade interior. E às vezes, se nós seguramos todo esse lixo por um longo período de tempo, então isso começa a destruir a nossa força interior. E nada vai restar nesse tanque. O copo vai se tornar vazio. E quando o copo está vazio, nós temos muitas necessidades. Queremos tomar as coisas que estão ao nosso redor, temos expectativas daquilo que está ao nosso redor. E nós queremos fazer algo para ficar pacíficos e nós passamos a estar muito mais focados no exterior. Então nós temos que despender tempo para limpar o nosso coração. Por causa de toda essa energia que foi acumulada. E isso, então, temos que nos permitir limpar para dar esse espaço para ter essa força interior. Então, como é que nós podemos começar a cultivar esse dar natural? Porque o nosso coração já vai estar limpo e vai estar poderoso
Então nós vamos poder partilhar de uma forma natural, porque essa força vai dar-nos felicidade interior. Mas o primeiro passo então vai ter que ser encontrar a paz, porque se houver falta de paz na vida, então não vai haver amor, então também não vai haver felicidade. E essa é a primeira bênção que nós recebemos de todos esses grandes líderes que nos mostram o caminho. Apenas seja feliz e faça com que todos sejam felizes. E por quê? Assim que você experiencia a felicidade ela é contagiosa, ela vai se espalhando. E você eleva os outros em felicidade. E esse é um ato de grandeza por si mesmo. Essa é a grandeza, não há nenhuma outra qualidade, não há outra tarefa que seja tão importante como trazer felicidade na vida de alguém. Mas primeiro, nós temos que trazer a felicidade para a nossa vida através da experiência dessa felicidade interior. E outra história que eu gostava de partilhar convosco é que mostrou-me o poder do autorrespeito. Porque quando eu comecei a construir um relacionamento comigo mesmo, eu comecei a entender as minhas virtudes únicas. E, na verdade, eu comecei a ser como eu mesmo, comecei a conhecer a mim mesmo, comecei a aceitar a mim mesmo. E, de repente, eu não necessito da apreciação dos outros, eu não preciso do reconhecimento dos outros, eu não preciso do louvor dos outros para me sentir feliz. Então, esse autorrespeito cria o meu próprio valor. Isso é interessante porque quando você olha para todos os líderes, para todos os indivíduos na sua vida que fizeram impacto, causaram impacto, e todos eles foram como se fosse uma árvore forte, bem enraizada no autorrespeito. E quando estão enraizados no autorrespeito, automaticamente você tem respeito por eles. Um exemplo que eu posso dar foi há 20 anos atrás, numa reunião de trabalho, nunca me esqueço desse momento, foi um momento muito importante, quando alguém mostrou as cores verdadeiras do autorrespeito. Isso foi para mim um grande acordo, e eu não ganhei esse projeto para um cliente que tinha, e isso fez uma grande diferença para nós. Nós tínhamos muitas reuniões com clientes, muitas propostas, e tínhamos muito trabalho, colocamos nisso, e nesse encontro final, o cliente teve a dar testes para ver que se você abanava um bocadinho. E foi interessante, estava eu, os colegas meus, e essa pessoa que estava a conduzir a reunião, e o cliente disse para o meu colega, para o meu amigo, que a forma que você vai fazer isso vai ser diferente daquilo que nós queríamos. Nós queremos que vocês façam da nossa maneira. Vocês ficariam felizes com isso? Se vocês ficassem com o projeto? Isso era uma coisa muito grandiosa em dizer, porque nós podíamos não dizer a forma que vocês querem trabalhar e tem que aceitar e estar feliz em trabalhar como nós queremos. E vocês estão felizes, por exemplo, até perder o trabalho se não ficarem com isso? Então, meu amigo, foi um momento quando a vida pode representar um grande teste. E você então vai mostrar aquilo que você é feito. E é aí que vem o teste e você mostra o caráter. E o meu amigo fez uma pausa por alguns momentos. E ele disse, eu estou feliz se eu perder esse projeto, se não for feito da nossa forma, porque eu acredito profundamente na forma que nós temos, é a melhor forma de fazer. E ele mostrou as razões por quê. E houve um silêncio na sala. Eu estava muito feliz por ver isso, porque, de repente, alguém demonstrou o autorrespeito e disse algo que alguém gostaria de ouvir. E foi um momento tão poderoso que, do lado dos clientes, ele sorriu e foi tão engraçado que nós ganhamos esse projeto. Então, é importante reconhecer que a vida vai encontrar formas
de testar vocês, testar o autorrespeito. E esse é o momento mais crítico. Então é quando você escolhe ser o que as pessoas dizem que você quer ser, ou o público escolhe que você quer ser, ou você escolhe aquilo que você quer. Então é quando você está firmemente enraizado no autorrespeito. Isso tem a ver com uma não violência, como Mahatma Gandhi. Alguém mencionou Mahatma Gandhi anteriormente. Mahatma Gandhi tinha tudo a ver com a não violência. E ele estava firmemente, e então podia ver isso nas suas ações, e podia se ver na forma como ele comunicava. E outras histórias bonitas que eu quero partilhar de Mahatma Gandhi, que alguns possam conhecer, e vocês também possam ter visto em algum videoclipe, sobre através de um repórter britânico, um jornalista que entrevistou Mahatma Gandhi, e há um vídeo dele a perguntar ao Mahatma Gandhi. Ele disse que você está na sua roupa indiana atender todos. O que você prefere? Não prefere uma roupa europeia? E ele disse, eu não vou ser encontrado numa vestimenta europeia, porque eu vou apresentar-me exatamente como eu sou hoje. Ele estava a utilizar apenas um manto a cobri-lo, de algodão. E quando o jornalista perguntou, e se o rei de Inglaterra convidasse para ir ao Palácio de Buckingham, você não iria na sua roupa normal? E Mahatma Gandhi respondeu, em qualquer outra roupa, eu ia ser mais descortês com ele, porque seria sempre artificial. Isso, para mim, é grandiosidade, grandeza. Quando você é capaz de ver alguém que está tão enraizado no seu autorrespeito, ele não vai ser influenciado, então ele vai ter o poder de influenciar. Então nós podemos enfrentar muitos testes nessa jornada da vida, e isso vai nos vir para testar, e nós podemos estar firme na nossa qualidade, no nosso autorrespeito, ou não. Isso vai criar confiança, isso vai também criar inspiração e esperança nos outros, e eles não vão abanar, e vamos ser tipo fortes, inabaláveis como uma árvore. Eu quero partilhar também alguns exemplos em particular, porque cada um de nós tem os nossos próprios exemplos do que é grandeza e o que é que nós somos inspirados, pelo quê. Então há uma distinção entre ser impressionado e de ser inspirado. E no mundo há muitas almas que nos impressionam com aquilo que eles dizem, nesse mundo florido, ou com a inteligência que eles são, mas poucos nos inspiram para mudar a nossa vida e para executarmos ações que façam diferença. Então, eu acho que isso é uma boa pergunta para fazer a nós mesmos, que é contemplar as coisas da vida que realmente, profundamente nos inspiram, porque ser inspirado por alguém, ou pelas ações de alguém, então a realidade é que essa alma tem também não apenas uma mente, mas um coração. Então, o coração e a mente tem que ser único para uma inspiração, porque de outra forma nós vamos ficar impressionados a nível da cabeça, mas a ação não vai trazer mudança permanente na vida. Então nós temos belas expressões da Brahma Kumaris que, para atingir o alvo, nós temos que falar com honestidade e através da experiência. Então, quando há experiência num assunto em particular, quando você fala com honestidade, apenas então as suas
palavras vão atingir o alvo, porque de outra forma nós estamos a dizer coisas que nós não estamos a praticar. Isso não vai atingir ao alvo, isso não vai criar inspiração na vida dos outros. Então, aqui há uma grande atenção que é prestado em olhar para esse caminho, porque enquanto nós não caminhamos esse caminho, por assim dizer, não vamos inspirar outros para fazerem esse caminho. Eu dou exemplos que foi partilhado pela equipe hoje de algumas almas que falaram da simplicidade e da pureza das almas fundadoras, que elas caminharam esse caminho, partilharam da pureza do coração e trouxe uma quantidade imensa de amor na vida delas. E depois as pessoas pensaram, eu quero viver dessa maneira. Não é apenas eu querer viver dessa maneira, mas eu posso viver dessa maneira, essa esperança. E a esperança é um ingrediente importante, e preencher alguém com esperança faz com que eles tenham esse rótulo de prosseguir na vida deles e avançar. E isso é uma coisa que é tão necessária no mundo, que é trazer esse amor é uma coisa, dar força é outra coisa, mas criar esperança em alguém, e se você tiver todos os três, então você vai ser considerado uma alma grandiosa. Então isso que é a Daddy Yankee, as almas fundadoras, tornaram esse grande impacto por causa da qualidade que elas tinham, a nível da pureza. E elas mantiveram, e elas não queriam nada para elas, elas apenas queriam ter um nível de limpeza e conectar almas com Deus e não com elas. E as pessoas podiam confiar nisso, as pessoas podiam trabalhar com isso e podiam criar esperança nos outros, que eles avançassem. Então eu acho que essas são bons exemplos para reconhecer em nós mesmos e nas almas que nos inspiram na nossa jornada e ver o quanto de inspiração permitiu que eu criasse mudanças na minha vida. E isso é são coisas que nós podemos reconhecer. E então temos essa capacidade de dar essa grandiosidade, essa grandeza nelas. Então é darmos esse certificado de grandeza. Então, primeiro, o certificado da grandeza surge não das pessoas que não nos conhecem. Primeiro, o certificado da grandeza vem daqueles que você mais conhece, porque nós temos que vencer as mentes e o coração e essas almas que nos vêm e alguma das nossas fraquezas, alguns dos hábitos profundos. E essas são as transformações que nós temos que fazer, porque de outra forma nós poderíamos facilmente e dar uma palestra sobre amor, e a caridade então não começaria na nossa casa e não mudaríamos o mundo. Então, a base de cada transformação que nós temos que alcançar esse certificado é em tudo, em todos que estão ao nosso redor. E outra história que eu gostaria de partilhar, porque eu acho que nós estamos a alcançar um tempo agora que é uma das grandes prendas que nós podemos dar um para os outros, é a prenda de elevar alguém quando ele está embaixo. Então, no mundo de hoje, quando você está abaixo, as pessoas chutam e elas não dão a mão para elevar. Então, essa é uma das qualidades mais grandiosas da Daddy Yankee que eu me lembro. Eu era um garoto jovem e tinha cometido alguns erros, e eu fui ter com ela, e ela disse para eu escrever uma letra. E ela disse, expresse-se com honestidade. E completamente honesto, diga tudo o que está no seu coração. E eu apenas escrevi uma carta, e eu escrevi tudo. É uma carta que eu não mostrei para ninguém, mas eu tive a coragem de escrever
os meus segredos mais escuros que estavam a incomodar-me e dar-me problemas. E ela leu todas as páginas da carta e foi muito embaraçoso. E depois ela pediu que eu fosse ter com ela. E eu fui vê-la e ela disse: sente-se leve. E naquele momento eu comecei a chorar. E eu chorei, chorei. E ela estava a rir-se de mim. E ela estava a rir-se de mim. E ela deu-me um abraço e disse: Deus vai ficar com as tuas lágrimas como se fosse e vai torná-las diamantes. Mas esse tesouro dessa memória é porque isso elevou-me, porque a sua presença fez com que eu ficasse livre e leve por dentro e deu-me a força para que eu avançasse e criasse esperança dentro de mim. Então esse é o poder da alma, que não apenas é devota de Deus, mas é alguém que é poderoso na sua presença, literalmente na sua presença. Eu podia ir às vezes com tantos problemas na minha cabeça, e assim que eu ficava na presença dela, ela era uma doadora de paz, e era de uma forma tão poderosa que derretia qualquer confusão que eu tinha. E a Haddad dizia: algo que você quer dizer? E eu dizia: havia, mas já não há mais nada para dizer assim. Então, uma alma poderosa, uma alma grandiosa, não espera que você peça. Elas sabem o que você precisa. Elas têm a capacidade de discriminar o que é que está no seu coração e de preencher esse espaço com bondade, de preencher esse espaço com poder. E essas são pequenas memórias que eu coloquei numa garrafa e mantenho dentro do meu coração, porque a vida tem uma forma de encontrar as fraquezas dentro de nós e podem partir a nossa fé durante uma jornada, e reconhecer isso, que a nossa jornada é de tornar próximo do nosso eu mais elevado, ao anjo, o anjo ser essa personificação de estar pleno em cada e particular virtude. Então, os anjos são aqueles que se tornam, que aparecem no momento de necessidade. Então, se você for capaz de ser anjo interiormente e ter essa estabilidade nessa forma de qualidades, de possuir essa qualidade, então as pessoas vão voltar-se para nós no tempo de necessidade. Então nós vamos ter então esses instrumentos para elevar os outros. Então eu acho que isso é a prática da meditação do Raja Yoga, e que a organização da Brahma Kumaris é sobre isso, é sobre elevação através da verdade e ser capaz de trazer o amor de Deus na vida de alguém e ver a transformação, o poder através do amor de Deus. Então, uma pergunta que eu tenho é: como é que eu começo a fortalecer as minhas virtudes? A primeira coisa é, tem de começar a entender que eu sou um ser que é pleno de virtudes. E para mim fazer isso, eu tenho que fazer um pouco de trabalho dentro de mim mesmo. E o primeiro é experienciar em profundidade em ser um filho de Deus e realizar o poder da paz. E quando eu encontro essa paz interior, então eu vou movendo para além de toda a dor e sofrimento que eu tenho na minha vida. E isso é um caminho importante da nossa cura, porque nós não podemos ver o bom dentro de nós até que nós comecemos a largar tudo aquilo que nós estamos a segurar e que seja pesado. E igualmente nós temos de permitir ter a visão de Deus sobre nós e aceitar a visão de Deus sobre nós, a visão de Deus sobre mim. E por que é que eu fui escolhido? E eu sou então capaz de apreciar isso
E isso começa a ver o meu valor. Então, acho que os valores são importantes porque até nós preenchermos aquilo que nós encontramos internamente, nós não estaremos conectados com as qualidades e não iremos sentir que eu tenho algo para dar e que eu tenho valor para dar, ou valores para dar. Então, é muito importante estar conectado comigo numa base regular e a prática da meditação apenas vai em direção à paz e que permite que eu reconecte-me e tenha um relacionamento comigo mesmo. E então, nós podemos entender teoreticamente que eu sou uma alma, mas o praticar até que nós experienciamos, nós não podemos mover para a próxima fase, de começar a ver as nossas qualidades e virtudes de uma forma verdadeiramente sincera e própria. Então, nós vimos as nossas qualidades e virtudes, e então nós temos que dá-las. Esse é o segredo que eu aprendi na Brahma Kumaris. É como é que você aumenta a força interior e como é que você aumenta as qualidades que você tem. E isso é simplesmente ao dá-las. Quando você pensa que eu estou a dar e vou ficar vazio, na realidade é o oposto. Quanto mais eu dou, mais eu crio plenitude. E é interessante que quanto mais eu tomo dos outros, mais estou a criar um vazio. Então nós vamos nos encontrar, a tirar felicidade de tantas coisas no exterior de nós, e nós vamos sentir vazios por dentro. Então, ficamos viciados em tomar as coisas e nunca nos sentimos preenchidos com felicidade. Então temos que começar a dar e criar felicidade nas outras vidas das outras pessoas e utilizar as qualidades que eu tenho que fazem que eu me sinta vivo. Isso é a coisa mais importante. Quando nós entendermos que as qualidades nós começamos a utilizá-las, nós começamos a sentir cada vez mais vivos. E quando nós começamos a nos sentir vivos interiormente, começamos a sentir felicidade. Então esse dar começa a criar um hábito, um sanskara de dar. E isso vai aumentando as qualidades dentro de mim, até um ponto que elas se tornam o meu propósito. E eu começo então a pensar que isso é por isso que eu estou aqui, é isso que eu quero fazer. E então, a forma de você encontrar o seu propósito de vida é simples. É primeiro estabelecer um relacionamento consigo mesmo. E em segundo, entender a mistura única de qualidades que eu tenho e que têm um impacto na vida das outras pessoas. E isso vai me fazer com que eu me sinta vivo. E eu vou poder expressar essas qualidades. Então eu começo a sentir-me vivo e feliz interiormente. E quando eu me encontro isso é quando eu acredito que nós podemos encontrar um propósito de vida, encontrar um sentido grandioso na minha vida e dar uma direção à minha vida. E as perguntam-me no centro de retiros, quando começar coisas na minha vida, como eu começo um capítulo novo da minha vida. E uma coisa que eu realizei através das minhas experiências é que quando nós estamos agarrados ao lixo, nada vai vir para nós. E isso é uma coisa interessante. Então, para genuinamente trazer um novo início na nossa vida, nós temos que nos livrar do lixo. Porque onde há um coração pesado e uma mente apertada, não há criatividade, não há entusiasmo, e não há poder de vontade, e não há determinação. Não há força interior. E a estrutura da nossa mente e as nossas atitudes nunca vão ser positivas e energia para poder trazer essa mudança. Então, a novidade só aparece para nós quando nós começamos a largar os pesos que nós agarramos, seguramos. Então, dessa maneira, nós podemos então identificar as qualidades e então começar a ser atraídos para um novo início, para uma nova direção para a nossa vida. Então nós podemos começar a aplicar essas qualidades mais e mais e fortalecê-las dentro de nós mesmos. Isso é que as pessoas normalmente lembram-se, elas não vão se lembrar de quanto dinheiro você quer,
do seu título do seu trabalho, elas não vão lembrar de quão bonito você é, elas apenas vão lembrar-se de como o sentimento que você deixou com eles. E esta é uma coisa que, de certeza, para todos nós, é que as pessoas não vão esquecer as cenas quando você está lá, mas não vão esquecer o sentimento que você deixou neles. Então, nessas notas, vou fazer uma pausa nesse assunto da grandeza, porque acho que nós já partilhamos um grande número de coisas e algumas histórias que eu espero que ressoem convosco, que vocês reconheçam que essa é a grandeza que possa não estar à procura, mas ser a personificação da virtude que faz com que isso seja o eu. E isso é as coisas chaves que podem mostrar as minhas virtudes para os outros, e eu posso ativar isso nos outros. Então, quando você é um tipo de ver um cenário e permitir que outro saia da estrada, não tanto na Índia, mas mais aqui no Reino Unido, quando você vê alguém sair da estrada, automaticamente você faz o mesmo por algo. Então, nossa bondade ativa a bondade no outro. Então, é como é que nós lembramos de outras pessoas de serem grandiosas? É mostrar. Mostrar é a única forma. E isso é a forma como nós reconhecemos que os grandes líderes são líderes pelos exemplos. Eles nunca dizem aquilo que eles mostram. Eles apenas fazem. Então, esse é o poder da grandiosidade, da grandeza, é o poder da vontade de ser aquilo que eu falo e de praticar aquilo que eu digo. Então, ser uma personificação das qualidades que eu quero ver nos outros. Om Shanti. Muito obrigado, partilhas extraordinárias. Tem algumas perguntas. Tudo bem? Sim? Sim, por favor. Nós gostamos muito dessas perguntas. Uma pessoa está a perguntar que você falou sobre como Gandhi era natural, mas eu não estou muito confortável quando eu sou natural. Ele deu um exemplo de cabelos cinzas. Eu quero pintar o cabelo, porque eu não gosto. As pessoas talvez tenham insegurança, mas o que é que eu devo fazer? Eu quero ser natural, mas eu não posso por causa daquilo que eu sinto das outras pessoas. Ok. Eu penso que isso é uma coisa interessante porque, na vida, eu realizei que a forma como as outras pessoas nos veem, creem o nosso sentido de autorrespeito, e essa abordagem exterior de como os outros me veem irão determinar a felicidade que eu sinto sobre mim mesmo. Então, quando alguém diz que eu tenho cabelos cinzas e sou menos atraente, eu vou sentir-me diminuído. Então, isso vai afetar a minha autoestima. Então, a meditação Raja Yoga vem inverter isso completamente e nos mostra muito mais sobre menos, ou seja, quebrar primeiro com a identificação física e desenvolver a nossa identificação com as qualidades. Então, essa é a coisa inicial. Quando eu começo a identificar com o meu caráter e fortalecer o meu caráter. E a minha aparência não importa, porque nós iramos e vamos para além do superficial e começamos a desenvolver o sentido de autorrespeito com base naquilo que está no interior. Então, esse sentimento de segurança que surja em querer o reconhecimento dos outros, de querer e louvor dos outros, e não querer ser visto sem ser como os outros nos veem bem. Então, tudo isso vai definir. Então, eu tenho que começar a desenvolver um relacionamento comigo mesmo. E tenho que reconectar-me com a minha verdadeira natureza de paz. Então, estamos tão longe na nossa vida dessa condição de tomar paz daquilo que o outro diz, de algo que seja bom sobre nós, alguém que nos respeite, de fora para dentro.
E nem tudo é estável, porque tudo lá fora é estável. E tudo aquilo que surge que vem de fora, se alguém diz algo horrível, eu vou começar a sentir-me diminuído com relação a isso. Então isso é um sinal de que meu autorrespeito está baixo e que eu preciso desenvolver e fortalecer o autorrespeito. Então a prática da meditação vai permitir-me romper vagarosamente de quem sou eu e de essas tendências, esses desejos de querer ser visto de uma forma diferente pelas outras pessoas. Então quero estar enraizado no meu autorrespeito. Essa é uma resposta curta. É uma grande resposta, ok. Temos também um comentário de alguém. E uma outra pergunta que é sobre um colega de trabalho, eles fazem o mesmo trabalho, mas o outro tem mais apreciação, e eu não gosto quando isso acontece, porque nós fazemos o mesmo trabalho. Então, como é que eu posso ganhar esse respeito, por assim dizer, essa grandeza do meu gerente? Portanto, seja sólido naquilo que você faz e fique em silêncio com relação ao louvor que você quer receber. Portanto, isso é conduzir a atenção. Portanto, enquanto líder, eles não têm a tendência para impressionar. Se for sólido como uma rocha, isso vai impressionar. E isso então é que vai conduzir a atenção. Portanto, o desejo de ter atenção em si mesmo. Mas quando você reconhece que eu não preciso de reconhecimento, de louvor, e do conhecimento que os outros sintam-se bem por causa de mim, portanto, eu tenho que ter esse autorrespeito, isso começa a crescer dentro de mim, eu vou sentir sólido interiormente, eu vou sentir que eu não preciso da validação dos outros para sentir-me bem, porque eu sou honesto, fiz o meu trabalho no nível mais elevado, e até nós começarmos essa jornada, essa transição do autorrespeito, tudo tem a ver com isso. Se ele vem receber louvor dos outros, então eu nunca vou ser eu mesmo. Eu vou sempre tentar ser algo diferente diante de outras pessoas. Então, se você representar-se como verdadeiro e autêntico, seja si mesmo. Acredite em você mesmo. Não dê muita atenção, mas você vai ser o mais respeitado. Eu sei isso pela minha própria experiência, enquanto ser um líder. Mas geralmente falando, qualquer um que precisa ter essa necessidade de atenção, ele está seco, tem energia drenada. Mas uma vez que que é sólido, ele vai ter respeito. Isso é uma coisa importante. Então aquilo que eu preciso fazer é desenvolver a minha força do meu autorrespeito. Eu não preciso o respeito dos outros. Essa é a pergunta. E essa é uma pergunta boa para fazer para si mesmo. Então eu tenho de começar essa jornada de desidentificar-me com o meu papel e com o meu corpo. Isso então vai permitir fortalecer o meu autorrespeito. Quanto mais eu for para a paz, mais eu vou tornar-me confortável comigo mesmo. E quanto mais confortável comigo mesmo, eu vou poder aceitar quem eu sou. Eu não preciso da aceitação dos outros, eu aceito a mim mesmo. E se não nos aceitamos, é por isso que nós precisamos que os outros nos aceitem. É por isso que nós precisamos que as outras pessoas nos ouvem. Porque nós não estamos a ver o nosso próprio valor. Porque nós não estamos a aceitar a nós mesmos. Eu espero que isso tenha ajudado. Ou que ajude. Tem a ver com as disciplinas backups. Como é que eu posso explicar para a minha família e amigos que eu não como mais comida por eles
sem causar ofensa? Essa é uma pergunta muito, muito boa. Desculpa interromper. E alguém que está a dizer, eu quero me tornar um backup e não quero vestir-me de branco. Vou responder essa pergunta primeiro. Mahatma Gandhi, essa história que veio para mim, às vezes nós podemos aparecer ser algo, mas nós não sentimos interiormente isso. Então nós não somos capazes de representarmos-nos como nós somos. Então, para ser verdadeiro nessa jornada, nós temos que entender e desenvolver um conhecimento e ser tocado pelo conhecimento. Quando você começa a transformar, veio o sentimento de vestir branco. Mas eu nunca prescrevi isso para os estudantes, porque eu quero que eles sintam-se genuínos na sua jornada. E alguém perguntou, por que é que eu visto de branco? E eu disse, quando você estiver pronto, você preparado, você vai vestir-se de branco. E ela disse, isso foi bom, porque eu não tinha o sentimento. E eu disse, brilhante. Isso, se você não toma benefício, não significa que você não tenha os ensinamentos, que você não tenha conhecimento, contato com o conhecimento e que você não se encaixe nessa caixa. Não, você vem, tome benefício, esqueça vestir-se de branco. E a segunda pergunta é relacionada com... Primeiro vou contar uma história de vestido de branco. Quando eu estava no meu período de rebelião, eu era uma criança pequena e eu tinha enquanto Brahmin, eu não tinha interesse em vestir de branco. E meus pais queriam que eu vestisse de branco. E um dos irmãos disse para mim, eu estava derretido em embaraços, porque eu estava a apresentar-me como alguém que estava a seguir a disciplina, mas não estava. E eu tinha vergonha dentro de mim. Eu tinha esse sentimento de não querer ser falso. E depois eu decidi, não quero mais vestir de branco. Então é importante manter o nosso sentido de autorrespeito quando nós atravessamos esse tipo de situações. E a alimentação é um ponto importante nesse caminho. A realização da comida é uma coisa importante. Você não pode mudar os seus hábitos só porque alguém está a dizer. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer com que é muito claro. Se alguém está a fazer, se você está a fazer porque alguém está a dizer, isso não faz sentido. Agora, se você sentir os poderes da coisa que você está a comer, é muito mais importante você tomar a sua conexão consigo, com a pureza e com o divino. E então, a sua decisão de parar de comer qualquer coisa do exterior e a comida que não é cozinhada com as vibrações vai ser instantâneo. Mas nós temos que ter essa experiência e temos que ter essa fundação firme. Então, meu sentimento é de que você tem que ser preto e branco nesse assunto. Porque se você começar a dizer que você não tem a certeza, vou comer na casa de alguém, aí você come na casa do outro e não come na minha casa, isso vai trazer confusão. As pessoas querem que você seja sólido, ou vão querer ver fraqueza em si. Eles querem, eles vão perguntar e vão querer criar essa confusão dentro de si. Então, a forma que eu digo é, vá para além disso. Muito tato. Hoje há muitas desculpas que você pode dizer e dizer, eu estou a fazer uma experiência, a seguir um estilo de vida, que eu prepare a minha comida de uma certa maneira. E eu prefiro comer salada ou uma salada de frutas
E seja completamente direto com relação a isso. E aí não há desequilíbrios. Mas quando nós não temos a certeza, ou estamos a encontrar dificuldades a seguir, e isso então vai criar essa. Mas você tem uma escolha absoluta de fazer o melhor que você pode. Mas a coisa mais importante é não fazer por compulsão. Porque tudo que você faz por compulsão não vai durar. Isso não vai durar. Mas se você experienciar a alimentação e realizar o impacto que isso tem nos seus pensamentos, então a decisão vai ser assim. Você não vai pensar duas vezes. Você apenas vai decidir ser firme. Eu, quando tenho reuniões com clientes, porque eu tenho de fazer muito trabalho para encontrar num restaurante que sirva uma salada. Isso começou, eu tinha muito claro uma decisão que eu não estou a perceber bem, a internet minha falhou, portanto é ser claro consigo mesmo, a comida não é um assunto com os clientes, então temos que experienciar e todas essas coisas, mas para fazer com que o seu pensamento seja firme, particularmente com a sua família, comece do dia 1. Se você come na casa de um e não come na casa de outro, isso não vai funcionar. Portanto, você não está a seguir seu próprio caminho, é o que vão dizer. Isso é o teste que você tem que ter com relação. Eles vão observar, eles vão examinar as suas práticas, se são sólidas ou não. Ok. Todas as suas todas as respostas atingiram o alvo perfeitamente. Então, muito obrigado. Se a Ciceranou, há um problema no sistema ontem, se você puder partilhar o ecrã para mim, e depois nós vamos para a meditação. So as all of you know, we are having speakers from the UK this entire month. Nós temos palestrantes do Reino Unido esse mês todo. Tivemos a de Sudeste. No próximo episódio sobre abundância, nós vamos ter a Sister Aruna. E agora ela está outra vez de volta no centro de retiro no Reino Unido. Então o horário mudou outra vez. Não, é o mesmo. Não, quer dizer, mudou sim. Vai ser às 2h30 da tarde. E depois nós temos outro irmão, que é um instrumento na Turquia, mas também vem do Reino Unido, que é o irmão Yogesh Sarda. E depois o horário, onde é que está aqui, vai ser às 2h da tarde, mais cedo ainda, às 11 da manhã do Brasil. E depois vamos concluir o mês com um retiro de silêncio sobre a abundância. E muito cedo, creio eu que vão ser às 4 da manhã em Portugal e meia-noite, creio eu, qualquer coisa assim de gênero, 2 da manhã, ou 4 da manhã, já não me recordo. E depois aqui estão os sites e os canais do YouTube. Você pode encontrar tudo isso mais tarde nesses canais do YouTube. É relativamente fácil encontrar. E lá são também as versões em português, em inglês, o idioma que quiserem, há muitos idiomas traduzidos. Então vou parar de partilhar o ecrã, tirar uma fotografia especial desse workshop do Júbilo de Diamante. Ok, por favor, aqueles que quiserem sair na fotografia, abram as suas câmeras.
Eu gostei muito do amor incondicional que você falou e que fez com que alcançasse o seu potencial. Muitas coisas práticas foram dadas e essa humildade, essa grandiosidade, essa grandeza. Então, eu tenho certeza que todos tiveram um benefício grandioso dessa palestra de hoje. Então, preparados para a fotografia? Podem abrir a câmera, aqueles que quiserem. Ok, então obrigado. Ok. Muito obrigado a todos. Obrigado, irmão. Então, obrigado, Ciceranu. Então, vamos fazer uma meditação com o irmão Ashin. Colocar uma música de fundo. Então, vamos fazer em silêncio. Ok. Ok. Então, respirem profundamente, inspirem e relaxem. E permitam que o corpo relaxe e apenas tragam a mente neste momento presente. E no interior, eu começo a experienciar calma e tranquilidade. E essa calma interior começa a fortalecer e faz com que a paz fique mais forte interiormente. E eu alinho-me na paz. E eu permito que a mente liberte quaisquer pecados do passado, quaisquer pensamentos que não pertencem a este momento. E deixe-me ir para esse espaço de silêncio. Deixe-me apreciar essa conexão comigo mesmo. E nessa paz interior, eu começo a abraçar o meu valor. Eu começo a refletir nisso que é bom. E isso fortalece a minha fé interior. E eu estou no caminho correto. E eu começo a ver as minhas qualidades interiores que me ajudem, que eu me torne bom no meu caráter e pacífico. E nesse silêncio, eu sou capaz de observar os meus valores. Eu sou capaz de reconhecer o que é que isso traz a vida no meu coração e o que é que profundamente me inspira para ser melhor, para alcançar a minha consciência e de fortalecer o relacionamento comigo mesmo. E então isso começa e eu começo a experienciar essa paz interior
E eu sou esse ser de luz. I'm not this body, Eu não sou este corpo. my gender, Eu não sou este gênero. and I am not my name. Eu não sou o meu nome. And when I am released from the consciousness of this body, E o meu nome é libertado da consciência deste corpo. I can begin to appreciate myself Então, eu começo a apreciar a mim mesmo and recognize e reconheço the divine supreme Father, o Divino, o Pai Supremo, na sua forma de luz, and I can allow this connection e eu permito que esta conexão eleve-me to enable me e que permita to see and reach my que eu potential seja capaz de ver e de alcançar o meu potencial. and to examine that which I'm holding on to, E eu examino tudo aquilo que estou a segurar e que cria dor e sofrimento. and when I can develop a relationship with myself, Mas quando eu desenvolvo um relacionamento comigo mesmo, com honestidade, then então be loving to myself. eu posso ser amoroso comigo mesmo. The power of truth, E com o poder da verdade e com a honestidade, that I can begin to get to know myself, eu começo a conhecer-me melhor, a mim mesmo. enjoy my own company. Eu começo a apreciar a minha própria companhia. So let me recognize Então deixe-me reconhecer my own specialities and qualities as minhas próprias especialidades e qualidades e deixe-me partilhá-las others, ao servir my os family, outros, my minha friends, família, os meus amigos anyone in need. e todos os que precisem. Share them E quanto mais eu partilho, mais eu as fortaleço consistent and constant. e fico mais consistente e constante as virtudes se tornam. And by doing this, E ao fazer isso, I experience eu experiencio a felicidade, a plenitude, a sense that I'm living e no sentido life of purpose and que eu vivo uma vida com propósito e significado. so let me hold this intention, Então, deixe-me segurar esta intenção renewing my relationship e with de renovar um relacionamento comigo mesmo and cleansing my inner world e de limpar o meu mundo interior things, e any ter esses para ficar sem sentimentos de peso. become light and free. Deixe-me tornar-me leve e livre interiormente. Let me maintain my inner purity, Deixe-me manter a minha pureza interior. and by doing so, E ao fazer isso, I will experience inner power. eu vou experienciar um poder interior. Om Shanti. Om Shanti. Thank you once again, Brother Ashish, for the Muito obrigado, Axê, por essa experiência e pelas suas partilhas. Muito obrigado. It's been a pleasure to join Obrigado you. por estar aqui. Foi um prazer estar na vossa companhia And it's e wonderful ver e observar. Foi muito bom. to see all of you Sim, soon, no doubt. espero vê-los em breve, sem dúvida. Ok. Muito obrigado. Obrigado a todos. Thank you, Baba. Om Shanti. Thank you. Obrigado.